ao Senhor. Louvado é o nome do Senhor, aleluias. Adora ao Senhor, aleluias. Bendiga o teu santo nome, aleluias. Oh Deus, obrigado, Senhor. Aleluias. Vamos continuar adorando o Senhor agora com os dízimos e ofertas. Aleluias. Grande é o Senhor. Irmãos, vou no capítulo 37, só que de outro livro agora. Vamos em Salmos. Salmo capítulo 37, hoje é só 37. Calma que não vai ter Ezequiel 37 não, viu, Zeca? Salmos 37, o verso 4, tá? Aleluia. Opa, Salmos 37, verso 4. Aí, Gabi, você tá demais, Gabi. Gabi, depois que batizou, tá pingando azeite. Você é louco, aleluia. Ó, vou ler aqui rapidinho. Salmos 37, verso 4 diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Aleluia. Essa ministração de oferta eu vou contar um breve testemunho, irmãos. Um pouquinho que Deus tem feito na minha vida, meu Deus, é demais. Deus, Ele é maravilhoso. Uma das últimas ministrações que eu tive a oportunidade de ministrar, eu contei que eu fui desligado da antiga empresa que eu trabalhava e tal. E pra mim foi um choque assim no começo, não sabia muito como reagir e tal. E ali eu fui vivendo ali algumas coisas maravilhosas com o Senhor. Tive a oportunidade de treinar com minha esposa, levar minha filha na escola, muitas coisas assim que trabalhando direto você não consegue. E foi passando o tempo, eu pensei, vou procurar fazer entrevista no ano que vem. Quando for ano que vem, terminando o comboio de viagens que eu tinha, eu volto a procurar trabalho, né? Só que aí virou janeiro, cara, e eu orei a Deus e eu não dei vontade de procurar trabalho. Que loucura, velho. Que coisa boa. Não CLT. Eu meio que dei uma desanimada de CLT. E eu falei, Senhor, eu queria empreender e depois eu vejo isso daí. E aí é muito louco que por muitos anos eu trabalhei, 15 anos trabalhando numa empresa, e eu sempre tive vontade de comprar um carro. Sempre tive vontade, desejo de comprar um carro. Acho que todo menino tem vontade de comprar um carro, né? E eu nunca tive coragem, cara, de comprar. Trabalhando, ganhando bem, e eu nunca tive coragem. Só que com a mudança da igreja, ficou mais longe para eu vir para a casa do Senhor. E eu, como líder de jovens, estou sempre aqui na igreja, né, e tal. E aí começou a pesar um pouco a distância, sabe? E eu falei pro Senhor, Senhor, o Senhor podia me dar um carro. E aí o Senhor falou, tipo como, sabe aquele... Não tem quando o menino desviado vem em Lucas 15, e aí o menino que tá na casa, ele fica, pô, mas ele tava lá e não sei o quê. E ele fala assim, mata e come, tá tudo aí. Foi mais ou menos assim que o Senhor falou comigo, tipo, mata e come, vai lá, compra. Aí eu falei, mano, como é que pode, Senhor? Como é que eu vou comprar um carro? Eu tô desempregado, eu não tô trabalhando mais. É ilógico, tipo, durante a vida inteira trabalhando eu não comprei o carro. Aí na hora que eu tô desempregado eu compro o carro? Como assim? Não pode, isso aí não tem lógica, não. E aí o Senhor falou, não, pode comprar. E aí eu fiquei com isso. Eu falei, mas isso é coisa da minha cabeça, eu tô ficando louco de vez, já era, Levi, virutei e tal. Aí o que aconteceu? Passou uns dias um dos meus clientes lá mandou mensagem pedindo pra que eu divulgasse o carro dele. Aí eu falei, ele, não, divulga aí, mano, porque você tem muito contato, aí talvez alguém vê, gosta e compra e tal. E eu divulguei o carro dele. Quando eu divulguei o carro dele, o Espírito Santo falou comigo, falou, você tá divulgando o carro de quem você não conhece, e na sua igreja tem gente vendendo o carro e você nunca ajudou a divulgar. Mano, na hora eu tomei uma do Espírito Santo, né? Eu falei, pô, é mesmo, Del, tá há um tempão tentando vender o carro e eu vou dar uma moral, né? Falei com o Del, pedi perdão primeiro, né? Expliquei a história. E aí ele falou, ô, Varão, beleza, obrigado. Aí eu divulguei o carro do Del, eu divulguei os dois ao mesmo tempo. Divulguei divulguei o do Del e o do rapaz. Aí o que aconteceu? O do rapaz ninguém perguntou nada, mano. Mas o do Del começou uma chuva de perguntas. Quantos quilômetros? Passa no cautelar? É automático? É não sei o que? Começou várias perguntas. Eu falei, rapaz, esse carro eu acho que é bom, hein, velho? Eu acho que eu vou pegar pra mim. Aleluia. E aí eu falei assim pra Deus, falei, Deus, beleza. Eu vou comprar o carro, mas eu não quero pagar financiamento. Tem que ser automático, porque a Eliana falou de altar, que queria um carro automático. Ela falou no altar aqui, no altar do Senhor. E eu falei assim, e eu queria muito que fosse japonês.
E aí caiu a ficha, mano. O carro que o Del tava vendendo era automático, era japonês. E era do meu irmão, de confiança. Eu falei pro senhor, podia ser de alguém de confiança. E eu lembro que a Helena falou que queria que tivesse um ar geladinho, Roberto. Tinha que ter ar. E o carro tinha ar também, Roberto. Aí eu fui falar com o Del, eu falei, Del, ó, eu já apaguei os stories, apaguei os status, o carro é meu, mano. Aleluia. E aí eu liguei pro Del, e foi mais engraçado que eu liguei pro Del, a gente ficou falando das coisas do Senhor. Eu falei, mano, que loucura, eu liguei pra falar do carro e a gente tá contando testemunho, mano. Ele contou os testemunhos dele, eu contei os meus. E louvado é o nome do Senhor Jesus, irmãos, aleluia. Grande é o Senhor, Deus vivo de Israel. Aleluias! E eu comprei, mano. E agora eu tô vindo pra igreja de carro. Eu já bati o carro. Aleluia. Já levei ele, anda no mercado de carro. Aleluia. E assim, o que eu tenho visto. Já dei carona pro apóstolo. Falei, apóstolo, é com emoção ou sem emoção? Já dei carona pro Mateus, aleluia. E assim, irmãos, é muito louco assim que Deus faz. Desempregado comprando carro, mano, é muito, tipo assim, é muita loucura assim. Mas é o que Deus tem feito. E em nenhum momento eu deixei de confiar no Senhor, sabe, irmãos? Quando eu recebi a minha rescisão, eu lembro que eu peguei certinho a rescisão e falei, ó, mano, eu quero ajudar na compra do ar-condicionado, cara. Eu fui lá, ajudei na obra do Senhor, não tô falando isso pra me engrandecer, mas eu tô falando assim, que com medo, talvez eu poderia, tipo, reter. Mas eu não retive, eu entreguei ao Senhor. E o Senhor, Ele é bom, o Senhor não fica devendo nada pra ninguém. Nada que você fizer na obra do Senhor, Deus vai ficar em débito com você, não. Você pode fazer, vai fazendo. Deus, Ele não deixa ninguém de mãos vazias, não deixa ninguém desapercebido. O Senhor, Ele cuida em cada detalhe, aleluias. Louvado é o nome do Senhor Jesus, e eu vi o Senhor cuidando em cada detalhe. A alegria da minha esposa ao ir no mercado, irmãos, coisa maravilhosa. E eu lá com o carro lá, estacionei. Oh glória, louvado é o nome do Senhor Jesus. Isso eu vejo o cuidado do Senhor, irmãos. Eu não sei qual é a sua oração, qual é a sua petição, e às vezes pode parecer que é algo tão impossível, algo tão distante. Mas se o Senhor, Ele prometeu, Ele faz, Ele cumpre. Aleluias. Então, irmãos, a igreja do Senhor precisa estar com a porta aberta. Pessoas precisam entrar por esse lugar, precisam ouvir essa palavra e ter uma mudança de vida, uma metanoia, uma mudança de comportamento, uma morte para o velho homem, uma nascida nova para Cristo Jesus. Aleluias. Isso depende das nossas ofertas, dos nossos dízimos. Aleluias. Não adianta eu falar, Senhor, eu te amo, mas não cumprir a palavra do Senhor. Aleluias. Não sejais apenas ouvintes, mas praticantes do Evangelho de Deus. Aleluias. E amar ao Senhor é obedecer a tua palavra, ser um ofertante, ser um dizimista, de fato se integrar à obra do Senhor, aleluia. E eu tenho vivido coisas maravilhosas com o Senhor, irmãos. Eu tenho vivido coisas incríveis. Talvez algo que muitos poderiam entrar em depressão. Eu estou dando glória a Deus, aleluia. Grande é o Senhor, então venha ofertar, venha dizimar em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, aleluia.